Nós temos grande prazer, grande alegria de estarmos juntos novamente, de podermos manter esta comunhão uns com os outros e também ter a oportunidade de apreciarmos mais uma porção da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Atos 12, de 1 ao 19. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E, descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. Estamos certos de que o Senhor há de abençoar a sua palavra e a nossa meditação nesta noite. Amém. Desde que o anjo Lúcifer pecou contra o Senhor pela primeira vez, o que ocasionou a sua queda, e que ele se tornou o grande adversário do Senhor, a partir de então, ele sempre tem procurado todos os meios de tentar destruir a obra de Deus, de tentar desfazer a obra de Deus. Quando nós vemos o seu ataque pela primeira vez ao homem criado por Deus, nós o vemos ali no Jardim do Éden,
enganando Eva, logrando êxito e derrubando-a, e fazendo com que também Adão desobedecesse ao Senhor e trouxessem esta grande tragédia ao mundo que é o pecado. E assim, eles sempre têm procurado frustrar os planos do Senhor, muito embora não conseguindo. Então, logo o pecado entrou no mundo, o Senhor já prenunciou o Evangelho que resgataria o pecador perdido, que resgataria o homem caído. E isto através do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, que viria como homem, como descendente da mulher, a quem Satanás havia enganado. Quando nós olhamos para... Há poucos dias nós estudávamos, na nossa escola dominical, o livro de Jó. E nós vemos como Satanás, como atrevido que é, indo à presença do Senhor, tentando acusar Jó, tentando derrubar Jó da sua integridade, fazendo com que Jó viesse blasfemar contra Deus, tentando fazer com que Jó pecasse contra Deus, embora não conseguisse. Apesar de todo o mal que Jó teve de suportar, porque o Senhor o permitiu, mas Jó, ele jamais pecou contra Deus, jamais blasfemou do nome do Senhor. E quando nós chegamos ao final do livro de Jó, nós vemos que Jó está dizendo: o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nem mesmo Satanás, o grande adversário, pode frustrar os planos do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo, quando ele nasceu ali em Belém da Judéia, nos dias de Herodes o Grande, Herodes, o avô deste Herodes que nós vamos considerar nesta noite, nós vemos que Herodes, depois de ouvir dos magos que tinham visto a estrela que indicava o rei dos judeus, o novo rei dos judeus, o futuro rei dos judeus, Herodes ficou alarmado e intentou no seu coração matar aquele menino. Como não conseguiu, porque os planos do Senhor jamais são frustrados, embora ele tenha mandado assassinar muitos meninos de Belém e de seus arredores, de 2 anos para baixo, com a intenção de matar o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor livrou o seu filho, através de uma visão, de uma revelação. O Senhor ordenou a seus pais, José e Maria, que fossem com o menino para o Egito até que este Herodes morresse. E assim, os planos do Senhor nunca puderam ser frustrados por Satanás, que sempre tem atuado, e até hoje ele age na tentativa de desfazer a obra de Deus. Anos se passaram, o Senhor Jesus nasceu, cresceu, foi à cruz do Calvário, morreu em lugar do pecador. Depois de passar 40 dias após a sua ressurreição, ali entre os discípulos, ele subiu aos céus, à vista dos seus discípulos. Agora, nos dias dos apóstolos, nós vemos que Satanás ele incita novamente este Herodes. Este é o Herodes Agripa I, neto do Herodes que reinava nos dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então ele incita Herodes a perseguir até a morte os servos do Senhor. E nós lemos aqui neste texto de hoje que por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, para os torturar. E ele fez passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João, o filho de Zebedeu. Este, o primeiro dos apóstolos a ser martirizado
por causa da sua fé, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Depois outros também passariam pela mesma experiência. Então ele matou Tiago, o filho de Zebedeu, o irmão de João. E ele viu que isto foi agradável aos judeus, que odiavam o Senhor Jesus Cristo, os judeus religiosos, os judeus incrédulos, que não reconheceram o seu Messias, que não receberam o Senhor Jesus Cristo, o seu Rei, o seu Redentor. Nós lemos na palavra do Senhor que Ele, o Senhor Jesus Cristo, veio para o que era seu, veio para o seu povo, mas os seus não o receberam. Então, ele vendo ser isto agradável aos judeus, a morte de Tiago, ele prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Por ocasião da festa da Páscoa, com certeza havia muitos judeus de outras localidades ali em Jerusalém. E era momento oportuno para quem queria conseguir adquirir a popularidade do povo judeu. Era momento oportuno para Herodes. Ele matou Tiago, prendeu alguns da igreja para os maltratar. E vendo que isso alegrou o povo judeu, ele disse: o que será então eu prender agora Pedro? Será o canal para eu conquistar ainda mais a popularidade do povo judeu. Se a morte de Tiago, o que será então a morte de Pedro? Eu vou prendê-lo e apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vejam, irmãos, como Satanás ele incita os homens perversos, os inimigos de Deus, para tentarem todos os meios de desfazer a obra do Senhor. Nós lemos no capítulo 8 de Atos, quando da morte de Estevão, aquele homem de Deus que pôde honrar o nome do Senhor, pôde glorificar o nome do Senhor, mesmo através da sua morte, do seu apedrejamento. Embora os judeus não crescem, mas nós vemos que as pessoas olhavam para o rosto de Estevão e viam o seu rosto como o rosto de anjo. E ele podia dizer: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à destra de Deus. Mas lemos que após a morte de Estevão, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por outras regiões. Aí estava o plano de Deus sendo executado. Os irmãos, a igreja se sentia confortável ali, todos juntos, na companhia dos apóstolos. Mas a vontade de Deus, o plano de Deus, era que o Evangelho fosse levado a todo mundo, começando de Jerusalém, onde eles estavam, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aquela perseguição fez com que todos, exceto os apóstolos, fossem dispersos por outras regiões. E onde eles iam pregando a palavra de Deus. Nós vemos um exemplo em Filipe, o evangelista. Satanás não consegue frustrar os planos de Deus. E ele incitou Herodes a agir desta forma, com violência, torturando os crentes, prendendo e matando os apóstolos, achando que com isto ele conseguiria calar a boca destes homens de Deus e fazer frear a divulgação do Evangelho. Então ele viu que isto era agradável aos olhos dos judeus. Multidões de judeus de outras localidades estavam ali em Jerusalém para participarem da Páscoa. Ele prendeu Pedro. Ele lançou Pedro no cárcere, entregando-o a 4 escoltas, 4 grupos de 4 soldados cada, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Prenderam aquele homem de Deus,
entregaram Pedro a 4 escoltas, a 16 soldados para o guardarem. E Pedro, ali guardado no cárcere, como um novilho cevado, esperando para ser abatido. E nós vemos que Pedro estava ali guardado, estava ali trancado, estava ali acorrentado com 2 correntes. Não somente estas 4 escoltas, esses 16 soldados, mas nós vemos ali na prisão, ele acorrentado com 2 cadeias, estando entre 2 soldados, com sentinelas em seus postos, para vigiar a prisão daquele homem de Deus. Mas uma coisa interessante que nós vemos aqui: Pedro estava guardado, no verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Herodes havia matado Tiago ao fio de espada. Mais animado ele ficou, porque viu que isso agradou o povo. Esta sua atitude agradou o povo judeu. Ele iria mesmo fazer igual com Pedro. E a igreja do Senhor sabia disso. A igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, e oravam a Deus pedindo proteção a Pedro, pedindo ao Senhor que livrasse a Pedro. Não sabiam como, nem mesmo a fé era capaz de fazer com que eles tivessem a convicção de que Pedro poderia ser livre naquelas circunstâncias em que ele se encontrava, naquela prisão, sendo guardado sob toda a autoridade do rei Herodes. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja de Deus. O que seria se isso virasse então moda, né? Matou Tiago, o povo gostou. Mataria Pedro, o povo iria gostar também, porque aqueles judeus religiosos eram inimigos de Deus, inimigos da igreja do Senhor. Então a igreja estava orando ao Senhor incessantemente, fervorosamente em favor de Pedro. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ele agiu na hora certa, em resposta à oração daquele povo. Até mesmo porque ninguém pode perscrutar os planos de Deus. Porque o Senhor permitiu que Tiago fosse decapitado. Porque o Senhor permitiu que Tiago fosse morto. E porque o Senhor iria livrar a Pedro agora, não permitindo que eles fizessem o mesmo. Até uma forma, um gesto de mostrar que o Senhor está no controle de tudo. E o Senhor age segundo a sua vontade. E eu lembro mais uma vez o que Jó disse: nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Não é porque o Senhor permitiu a morte de Tiago que agora Herodes se entusiasmasse e quisesse fazer o mesmo também com Pedro. Caso o Senhor permitisse, isso aconteceria. Mas não era este o plano de Deus. O Senhor havia dito a Pedro, em João capítulo 21, que Pedro viveria até a idade avançada. João capítulo 21, versículos, se não me engano, 18, que Pedro viveria até ser velho. Então, a igreja está orando ao Senhor. Certamente não sabiam como o Senhor iria agir. Não sabiam se o Senhor realmente livraria Pedro daquela situação, uma vez que ele já tinha o exemplo de Tiago. Mas no verso 6 nós lemos: quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Como Pedro conseguia dormir? Será que nós conseguiríamos dormir?
Será que é possível? Mesmo Pedro sendo homem, sabendo que o aguardava, sabendo que após a Páscoa ele seria apresentado ao povo para servir de espetáculo, para que fosse morto à vista do povo? Como Pedro conseguiu dormir? Será que ele creu nas palavras do Senhor, que disse que ele viveria até a velhice? De que forma o Senhor vai me livrar desta prisão? Será possível que o Senhor vai me livrar? Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta o guardavam. Quando de repente, irmãos, vejam a manifestação de Deus. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Como é que foi? Qual foi a reação daquelas pessoas ali que estavam guardando Pedro, que estavam vigiando Pedro? Aqueles soldados, eles viram o clarão? Creio que não. Eles foram cegados, a sua visão foi ofuscada por aquele clarão que manifestou ali a glória de Deus. Pedro certamente, ele pôde se lembrar da glória de Deus que era manifesta no Velho Testamento, através desse clarão que iluminou a prisão, embora o próprio Pedro não entendia o que estava acontecendo. Por que será que ninguém percebeu este clarão? Por que será que ninguém percebeu as correntes caindo das mãos de Pedro? Por que será que ninguém percebeu Pedro apertando o cinto da sua veste, calçando as suas sandálias e se levantando e saindo acompanhando o anjo? É a obra de Deus, é o milagre de Deus. As sentinelas não viram, os soldados não viram, ninguém viu. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias entre dois soldados, e sentinelas à porta o guardavam, com muito rigor, por sinal. E de repente sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele, o anjo tocou no lado de Pedro, tocou no ombro de Pedro e disse: levanta-te. Despertou e disse: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. O que é o poder do homem? Ainda de um homem poderoso como Herodes, como outros. O que é o poder do homem diante do poder de Deus? É como nada. As correntes caíram das suas mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Então nós vemos que eles saíram. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Ele não sabia que era real, não estava entendendo. Parecia-lhe um sonho. Depois de terem passado a primeira sentinela, a segunda sentinela, mas eles não viram nada. Veja como o Senhor zomba dos seus inimigos. Não viram nada. E eles chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Milagre da parte do Senhor. Não é controle remoto não, né? Quando a gente chega aí, os meninos, a Sara, acionam o controle e o portão se abre sozinho, né? Nesse tempo não tinha essa tecnologia. Mas é o poder de Deus que fez com que o portão se abrisse, aquele portão de ferro que dava para a rua. O portão abriu-se automaticamente e eles saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. E agora sim, Pedro, ele sente a falta da companhia do anjo, mas agora ele cai em si,
ele se vê na rua, ele se vê fora daquela segurança toda. E ele diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Não foi desta vez, não é desta vez que o povo vai se alegrar com o meu sofrimento. Não é desta vez que o povo vai se divertir com a minha agonia, com a minha morte. O Senhor me livrou milagrosamente. E uma coisa que nos chama a atenção: Pedro, ele se dirigiu agora para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Era um local onde a igreja se reunia ali. Uma casa que era cedida com muito amor, com muito carinho à obra do Senhor. E eles estavam ali reunidos, os discípulos, orando em favor de Pedro. Será que Pedro sabia que a igreja estava ali reunida nesse momento? Por certo, ele podia imaginar. Então ele se dirige à casa de Maria. E ele chega e ele bate no portão. E vem uma empregada chamada Rode. A igreja está orando fervorosamente em favor de Pedro, para que o Senhor livrasse daquela aflição. E Rode chegou e ouviu a voz de Pedro. Tão alegre ela ficou, que ela saiu correndo para dentro, para avisar os discípulos de que Pedro estava ali. Ela nem se deu conta de que teria de abrir o portão. É como a pessoa recebe uma notícia muito agradável, uma notícia muito boa. A pessoa às vezes salta de alegria, pula de alegria, fica fora de si de tanta alegria. Ela voltou para dentro. Pedro está lá batendo. E quando ela disse aos irmãos ali reunidos, a igreja ali reunida, é Pedro quem está aí. Eles disseram: você está louca. Na segurança em que Pedro se encontrava, com aquele rigor da segurança montada por Herodes, se aqueles guardas, aqueles vigias, aquelas sentinelas deixassem o preso fugir, eles pagariam com a própria vida a pena com que aquele preso seria punido. A segurança recebia. A lei romana era assim. Então eles disseram a Rhodes: você está louca. Isso não pode ser. E nós paramos para pensar como não somente a igreja primitiva, aquela igreja ali reunida na casa de Maria, como nós, como somos fracos na fé. Os irmãos ali certamente eles pensaram: não tem jeito, como que Pedro vai escapar dali? Não tem como, ele vai morrer mesmo. Mas eles não estavam orando exatamente em favor de Pedro para que o Senhor o livrasse? Eles não estavam orando fervorosamente a Deus que libertasse a Pedro? E o Senhor atendeu às suas orações. E eles que oravam fervorosamente não conseguiram crer que o Senhor fez exatamente o que eles queriam, o que eles pediam. A fraqueza de fé do ser humano. Nós somos assim. Nós somos assim. É por isso que o Senhor Jesus ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, né? Direis a este monte: ergue-te e transporta-te daqui para ali. Tudo será feito. É porque nós somos, realmente a nossa fé é pequena. Nós somos fracos. Por várias vezes o Senhor Jesus, na sua obra, no seu ministério, nos sinais que ele operava, ele teve de dizer aos seus discípulos: homens de pequena fé. Quantas vezes nós oramos ao Senhor, mas nós não cremos. Nós saímos da oração e já encaramos a coisa como se fosse ficar do mesmo jeito que estava. Não é isso? Nós oramos para que o Senhor nos atenda, para que o Senhor remova a montanha que está diante de nós, mas saímos da oração acreditando que vai ficar do mesmo jeito.
que nada vai mudar, que é impossível mudar circunstâncias assim. E quando Rod chegou, eles disseram: você está louca? Você está louca? Pedro não está aí. E ela insistia, dizendo que realmente era Pedro. E daí eles disseram o seguinte: então é o seu anjo, né? É o seu anjo. O anjo que o guarda, né? Que se apresentou com a aparência, com a fisionomia de Pedro. Não é Pedro. E depois que ela confirmou que realmente era Pedro, eles viram que realmente era Pedro que havia sido livre da prisão. E aí Pedro pôde dizer, com suas próprias palavras, que o Senhor realmente o havia livrado. O Deus Todo-Poderoso, o Deus dos impossíveis. Para Deus não existe impossíveis. Então, quando nós oramos com fé e pedimos segundo a vontade do Senhor, é claro que Ele não vai nos atender tudo aquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos o que pedimos. O Senhor sabe o que é melhor para nós. E o Senhor responde às nossas orações segundo a sua vontade. E Pedro, então, ele disse: anunciar isto que o Senhor fez, anunciar esta obra operada pelo Senhor, anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E Pedro, saindo dali, foi para outro lugar. E nós vemos que no dia seguinte, porque isso que aconteceu foi na noite anterior ao dia em que Pedro seria, sim, apresentado ao povo para ser sacrificado. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre o povo, entre os soldados, sobre o que teria acontecido a Pedro. O que teria acontecido? Os soldados, a guarda, não tinham o que explicar. Se eles tivessem visto alguma manifestação, como aquele clarão, né? Se eles tivessem presenciado e visto com seus olhos as correntes caindo, Pedro saindo, o portão se abrindo, certamente seria justificativa que eles teriam perante Herodes. E nós vemos que Herodes, tendo procurado por Pedro e não achado, submetendo as autoridades, as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. A frustração de Herodes, aquele homem de tanto poder ali, ele veio com toda a fúria, querendo agora apresentar Pedro ao povo. Enquanto estavam ali ainda aquelas pessoas de outras localidades que vieram por ocasião da festa. E eles chegam e não acham Pedro ali. Os seus planos, sim, foram frustrados. Os planos de Satanás, sim, foram frustrados. E nós vemos que Herodes, após inquirir as autoridades, as sentinelas, ele ordenou que elas fossem justiçadas. Não aceitou justificativa alguma porque não havia. Eles não sabiam o que dizer. Simplesmente Pedro saiu daqui da prisão. As correntes foram como nada. A vigilância não pôde perceber. O portão trancado abriu-se automaticamente. O que terá acontecido? Não sabiam explicar. Tanto é que foram justiçados. Tanto é que eles foram mortos, porque assim era o rigor da lei romana. Se o preso fugisse, o vigilante, o guarda, o segurança, ele sofreria a mesma pena.
Nós lembramos de quando aquele carcereiro de Filipos, né? Quando Paulo e Silas estavam ali presos, sobreveio aquele grande terremoto, as cadeias estavam todas abertas, e ele não pôde perceber, naquele escuro. Certamente ele diz: os presos fugiram todos e eu estou perdido. Estou perdido. Ele puxou da espada para suicidar-se. Quando Paulo e Silas disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então esses homens, estas sentinelas, elas foram justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo. A frustração de Herodes, né? E descendo da Judéia para Cesareia, passou ali algum tempo, decepcionado, entristecido, porque ele ficou envergonhado diante de Deus. O nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, por mais que Satanás tenha tentado, ele próprio, ou então usando pessoas, usando autoridades, na tentativa de destruir os planos de Deus, nós repetimos as palavras de Jó: o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos será frustrado. Então, será frustrado. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, irmãos, nós temos visto mais uma vez a grandeza da obra de Deus, os mistérios de Deus, porque Ele permitiu que Tiago fosse morto e porque Ele livrou Pedro daquela forma, operando aquele milagre. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele a quem nós servimos. A Ele seja a honra e a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém.